Que método de fuga? Você tá preparado pela fuga? Bora. Nasci pronto. Ui. Errei. Deixa eu subir aqui. Sangue de Jesus. Meu Deus, polícia. Vou ter que descer aqui. Fica aí, já volto. Ih, tu já ficou. Tu caíste, polícia. Caí, pode ir embora. Não pode vir. Eu dou uma chance. Então vai. Essa não era a fuga, não. Can fly. Da hora, hein? Você viu?